Nosso tema dessa manhã é sobre a fidelidade do Senhor, mas eu queria que você também ficasse muito atento, que no final desse culto vamos ter um momento especial aqui, com uma surpresa para as famílias, e que Deus assim nos abençoe, fale ao nosso coração, que Deus assim nos guarde, que a palavra viva do Senhor seja profunda no meu e no seu coração. Eu queria que você lesse comigo o Salmo 111, que eu poderia chamar do Salmo da Fidelidade. Mas é interessante também perceber como Deus é um Deus maravilhoso. O Provérbios vai dizer, por exemplo, Provérbios 1:7, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. A sabedoria passa pela fidelidade do Senhor, a fidelidade de Deus sobre nós, mas também a nossa ação de fidelidade a Ele. A sua vida precisa ser uma vida de fidelidade ao Senhor. A sua vida precisa ser uma vida de devoção ao Senhor. A sua vida precisa ser uma vida de entrega ao Senhor. E muitas vezes nós interpretamos a fidelidade como algo estético. Eu venho ao culto, eu adoro de tal forma, eu me expresso de tal maneira, eu levanto a mão, eu faço isso, eu faço aquilo, eu me porto reverentemente no culto, eu fico quietinho. Eu estou dizendo que é muito mais do que isso. A fidelidade transcende a questão estética, ela é muito mais a questão ética, aquilo que vem do caráter de cada um de nós. O Salmo 111 diz o seguinte, abra por favor a sua Bíblia, você que está na sua casa, você que está acompanhando conosco nessa manhã, eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte, Salmo 111, aleluia, começa assim a expressão desse salmo. Na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, juntos com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo que ele faz, a glória e grandeza, a sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel, quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança, diz o versículo 7. Vamos até o 10. Diz o seguinte, eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. E concluindo aqui o versículo 7 desse salmo, a parte final desse salmo diz o seguinte, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que lhe obedecem, e aos que obedecem os seus mandamentos, que o Senhor seja louvado para sempre. Amém. É muito bom estudar sobre a fidelidade do Senhor. Eu queria que nesta manhã você, junto comigo, atentasse para alguns aspectos desse salmo que mostram a fidelidade do Senhor. Primeiramente, volte lá os seus olhos ao início do salmo, a expressão aleluia. Aleluia é muito interessante porque está dizendo louvado seja. O salmista está dizendo o seguinte, louvado seja o Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua fidelidade, pelo seu amor, por sua graça sobre nós. Há um chamado aqui honremos ao Senhor. Meu querido, preste atenção ao Senhor, preste atenção nessa manhã. Não adianta você vir ao culto, você ler a Bíblia, você ter o estereótipo de cristão, você ter o título de cristão, se a sua vida não honra a Deus. A fidelidade de Deus em você conclama você a ser fiel a Ele também, aonde você estiver. Há um chamado à adoração que é dirigida com toda reverência, com temor, com o entendimento de quem Deus é, a soberania dEle. Aleluia quer dizer um louvor pelos atos e atributos de Deus. Como é bom saber e ver e conhecer esse Deus agindo em nosso favor. Aleluia, porque Ele age em nosso favor. Glória a Deus, porque Ele continua olhando para nós, continua nos dando oportunidade, continua nos sustentando. É isso que o salmista quer dizer aqui. Aleluia, pelas maravilhas que Deus tem realizado. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Deus tem te dado saúde? Nós tivemos
vivemos situações mais difíceis num momento como esse, mas o Senhor tem cuidado do povo dele. Temos orado, por exemplo, aqui pelos profissionais da área da saúde, que são membros da nossa igreja, inúmeros deles trabalham na área de saúde, e Deus tem cuidado, Deus tem guardado. Deus é um Deus que continua agindo, é um Deus maravilhoso. Aleluia, é a expressão da fidelidade de um ato que é o caráter de Deus. Disse no início e repito, a fidelidade de Deus não é algo que Deus age em determinada maneira ou em algumas circunstâncias. Deus é fiel aqui, deixaria de ser fiel lá. Não, a fidelidade é um ato que é intrínseco de Deus, é um ato do caráter de Deus. E é muito bom entender isso, compreender isso nesta manhã. Esse salmo aqui, ele é chamado de um salmo gêmeo. O Salmo 111, o Salmo 112. Ele faz parte também de uma trilogia do Salmo 111, 112 e 113, mas ele é um salmo didático. E se você tem na sua Bíblia talvez algum comentário, você vai perceber que cada metade de um versículo é uma letra do alfabeto. É uma expressão didática do salmista dizendo o seguinte: esse Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que age em nosso favor, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos guarda. Esse Deus é um Deus fiel. Eu não sei se você já experimentou em algum momento da sua vida, por exemplo, alguém que deixou de agir com fidelidade com você. Alguém que foi infiel com você. Alguém que te decepcionou. Uma realidade que você estava vivendo e alguém ou alguma situação trouxe constrangimento para você, te abateu. Mas sempre lembre disso, Deus nunca deixará de ser fiel. E é interessante que essa fidelidade de Deus não é de acordo com as circunstâncias. E também não é de acordo com aquilo que nós conseguimos responder para Deus. Ou seja, a fidelidade vem de Deus, vem do caráter dele, é intrínseco dele. E mesmo que nós não quiséssemos, mesmo que nós tentássemos agir de forma diferente ou mudar o curso, Deus não seria infiel, porque ele é fiel por natureza. Entender a fidelidade de Deus é entender que as obras de Deus estão sob a vontade dele, como agiu com o povo de Israel, um Deus que continua a nos abençoar nesse dia. O salmista aqui, que é no Salmo 111, ele quer motivar a comunidade, motivar o povo de Israel a entender a aliança do Senhor, motivá-los a continuar firmes, motivá-los a entender os princípios de Deus, os valores de Deus. Mas também não só fazê-los entender, mas também ter uma resposta nas suas vidas. Ou seja, Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus que é imutável, Deus é um Deus que agiu ontem, agirá hoje, agirá eternamente. A linha de Deus, a ação de Deus, ela é retilínea, ela é perfeita, ela não tem sombra de variação, ela tem início, meio e fim. Há todo um plano de Deus, há todo um projeto já arquitetado por Deus e ninguém vai mudar a isso. Agora tem uma coisa interessante, ele nos chama a participarmos desse processo dele. Você consegue entender isso? Aliás, a Bíblia é muito profunda. E é maravilhoso ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. A gente vai lendo, a gente vai pesquisando, a gente vai esmiuçando o texto. E esse texto vai trazendo verdades novas para nós, verdades que são imutáveis, verdades profundas. E a gente vai lendo e vai se comparando naquele texto e percebemos que nós temos que o segredo da vida é a gente sair da nossa condição, dos nossos valores, dos nossos princípios e entrarmos no plano de Deus. Que coisa linda! É saber que Deus continua nos dando uma chance de nos adequarmos ao projeto dele. Preste atenção numa coisa. A gente está vivendo um momento muito difícil. Eu e você sabemos disso muito bem e não precisa entrar nos detalhes. Eu e você compreendemos que a circunstância, ela é um tanto quanto nebulosa. Eu e você sabemos e ouvimos histórias que nos deixam tristes, preocupados. Há um ambiente de incerteza, há um ambiente de dúvida. Eu estava vindo de casa agora aqui para a igreja de manhã, e estava ouvindo na Band News que a palavra de um psicólogo que está dizendo o seguinte, que já aumentou em muito a incidência da ansiedade e da depressão. Mas o que é mais estarrecedor, segundo a palavra daquela psicóloga, que eu não me lembro o nome dela, é que isso vai aumentar de uma forma inigualável.
E eu fico pensando e analisando aquela informação de como é que nós estamos como cristãos. Como é que eu e você estamos? Como é que o povo de Deus está reagindo no momento como esse? Que somos seres humanos. Temos as mesmas limitações, temos as mesmas dificuldades, temos as mesmas lutas, enfrentamos os mesmos problemas, estamos nos mesmos ambientes, mas qual é a nossa postura? Qual é a nossa reação? Qual a nossa atitude diante disso? E aí, lembrando o texto que falaria nessa manhã, eu pude adorar ao Senhor e louvar a Ele, dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que não muda. O Deus que eu e você servimos, meu irmão, o Deus que eu e você adoramos, meu irmão, não vai mudar o seu plano, Ele não vai mudar o seu projeto, Ele não vai deixar de agir. Ele não vai mudar a ação dele, porque ele continua sendo fiel, ele será fiel, ele já é fiel. Então aqui é uma motivação para a comunidade, é uma motivação para mim e para você, para entendermos isso. E eu queria ler com você alguns textos bíblicos que falam da fidelidade do Senhor. Primeiramente, se você puder ler a Bíblia aí em Êxodo 34, versículo 6. Preste atenção nesse texto, Êxodo 34, versículo 6. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. E preste bem atenção na parte final do versículo 6 de Êxodo 34. A minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Você entende isso? A fidelidade do Senhor e o amor dele são tão grandes que não podem ser o quê? Mensurados, dimensionados, não podem ser medidos. O salmista vai dizer no Salmo 100, versículo 5, olha que interessante: pois o Senhor é bom, Salmo 100, 5. O seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Salmo 40, versículo 11, diz o seguinte: ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro, diz o salmista no Salmo 40. Ainda no Salmo 57, versículo 3, diz o seguinte: do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Gálatas capítulo 5, versículo 22, e aí esse texto é extraordinário, porque a gente sai do entendimento da fidelidade de Deus e vamos para o entendimento da fidelidade de nós, seres humanos. Diz o seguinte: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, na minha versão diz a delicadeza, a bondade e o que? A fidelidade. Ou seja, meu querido irmão, ou seja, meu querido amigo que está nos assistindo nesta manhã, a fidelidade é um fruto do Espírito. A fidelidade é uma ação de Deus. A fidelidade é uma ação que Deus coloca também no meu e no seu coração. Ou seja, se queremos entender, se somos de fato servos do Senhor, precisamos agir com fidelidade. Não é concebível diante de Deus alguém ser um servo do Senhor, alguém que quer seguir a Deus e não agir com fidelidade. Não é algo que é para se escolher ou não, não é algo que é para se entender se eu posso fazer ou não. Tem que ser uma expressão de um servo do Senhor. Fidelidade tem que ser algo intrínseco também de alguém que ama a Deus e que busca a Deus. E lemos no Salmo 111, eu repito o versículo 3, diz o seguinte: em tudo que ele faz, a glória e grandeza, a sua fidelidade é eterna. E agora eu queria que você voltasse seus olhos de novo para o Salmo 111, que poderia citar nessa manhã como o Salmo da fidelidade. E eu quero pensar com você algumas nuances desse texto. Quero pensar com você algumas verdades entranhadas neste texto. Primeiramente, eu quero dizer para você, o Salmo nos chama a atenção de que Deus nos resgatou. Deus resgatou o seu povo. O resgate aqui é a recuperação de algo ou de alguém mediante o pagamento de um resgate. Você lembra disso?
faz uma analogia entre o salmista aqui lá no contexto do Antigo Testamento, falando ao povo de Israel, citando do povo de Israel, direcionando a palavra do povo de Israel, mas traz para o contexto de hoje. Alguém te resgatou? Você lembra de alguém que pagou um alto preço por você? Você lembra de alguém que foi lá e pagou aquilo que você não poderia pagar? Você lembra de alguém que pagou o preço que você não tinha condição de pagar? Você lembra do ato de Jesus na cruz do Calvário? A fidelidade de Deus é tão grande que o preço do nosso pecado foi pago por Jesus. O preço do nosso pecado não tínhamos como pagar. Então esse alto preço foi pago. O Senhor resgatou o povo dele, o Senhor nos resgatou como servo do Senhor na pessoa de Jesus. Mas também esse salmo aqui nos conclama a ver a fidelidade e celebrar essa fidelidade na nossa vida. E aí muitas vezes eu vejo pessoas comentando, eu ouço comentários de pessoas que se dizem cristãos e dizem: é muito difícil servir a Deus, eu não consigo, eu dou 5 passos para frente e 4 para trás, parece que vou desenvolver, mas eu caio de novo, eu retrocedo, eu desenvolvo, mas eu volto a ser como era antes. Não é assim a vida cristã. Se eu entendo que Deus é fiel, eu preciso celebrar a fidelidade dele através da minha vida. E talvez seja essa a maior resposta que nós podemos dar à sociedade num momento como esse. No momento de incertezas, temos a certeza no Senhor. No momento de dificuldades, vemos um Deus que é um Deus provedor. No momento de luta, sentimos a ação de Deus por nós. No momento de ansiedade, colocamos a nossa cabeça no travesseiro, na nossa cama, nos deitamos e sabemos que Deus vai ser fiel conosco e Ele agirá no amanhã. Você crê nisso? Você crê nisso em relação à sua família? Você crê nisso em relação à sua vida conjugal? Você crê nisso em relação aos seus filhos? Você crê que Deus continuará sendo fiel guardando o seu emprego, por exemplo? Você crê que Deus vai te dar o alimento amanhã, mesmo sabendo se você vai permanecer com recursos financeiros? Você crê que Deus é fiel em todas as circunstâncias? Você celebra isso? Você se alegra com essa ação de Deus? É a grande pergunta que fica para mim e para você aqui nesta manhã. Mas também o salmista nos chama a atenção para uma vida de exaltação pelos feitos maravilhosos de Deus em nosso favor. O que Deus já fez na sua vida? Se você pudesse elencar aí, pegar uma folha e começar a enumerar aquilo que Deus fez por você. Se você pudesse dizer para as pessoas o que Deus já fez, como é que você se lembraria dos feitos de Deus, de como você era antes sem Jesus, de como você teve uma experiência com Jesus e como está a sua vida agora? Porque se eu não consigo expressar isso, algo está errado comigo. Se eu não consigo entender, se eu não consigo declarar os feitos maravilhosos de Deus, talvez eu não creia num Deus fiel. Talvez eu seja um religioso. Talvez eu seja alguém que me simpatizo com o Evangelho, mas eu não tenho uma experiência real e consistente com o Senhor. Mas também o salmista nos chama para uma outra verdade. De que a minha expressão da fidelidade de Deus, a minha reação à fidelidade de Deus, a minha resposta, ela não pode ser conciliada ou avaliada a partir das circunstâncias. O salmista chama a atenção, a mim e a você nessa manhã, de todos nós que estamos aqui nessa transmissão, de que a base da fidelidade de Deus está na aliança dele. Ou seja, Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com a sua criatura. E a fidelidade dele vai ser expressada a cada dia nesse parâmetro. Ou seja, Deus é fiel porque a aliança de Deus é fiel. Eu não sei como é que está o seu coração, meu querido irmão. Eu não sei como é que você tem vivido esses dias. Eu não sei como é que está você que tem estado conosco nesse tempo, nessas transmissões. Eu não sei como é que você está no primeiro dia que você ouviu falar desse vírus, dessa pandemia, e como você está hoje. Parece-nos que a cada dia que passa, a sociedade está mais estarrecida, mais incrédula. Alguns até estão tentando buscar Deus num momento como esse, mas a motivação é só por isso. Eu queria que você entendesse nesta manhã
que Deus é fiel e nos chama a fidelidade não por causa das circunstâncias, sejam adversas, ou seja, uma circunstância que nos leve a refletir sobre Deus. Deus nos chama a ser fiel porque Ele é fiel a partir da sua aliança. Mas também o salmista nos chama a atenção aqui para que tenhamos uma vida de retidão. E a palavra retidão aqui dá a ideia de continuidade. A palavra retidão que dá uma ideia de constância. A palavra retidão que dá uma ideia de que nós temos que prosseguir, avançarmos. Se você fosse fazer uma análise do seu último mês para cá, você avançou ou você retrocedeu? Na sua intimidade com Deus, você cresceu ou você decresceu? Na sua busca a Deus, promoveu em você uma intensidade maior ou você está cada vez mais arrefecido? Ou seja, eu olho para Deus que é um Deus fiel, eu olho para a realidade do Senhor, eu olho para a grandeza dEle, eu olho para a ação dEle e Ele me convoca a viver nessa retidão. E volto a dizer, não é uma questão estética, meu irmão. Não é simplesmente que as pessoas veem em nós. É muito fácil ser tido como cristão pelo exterior. É muito fácil ser alguém que diz ser cristão pela vestimenta que eu tenho. Isso é muito simplório. Isso é muito palpável. O que determina o quanto eu creio em Deus e o quanto eu creio na fidelidade do Senhor é como está o meu interior, o meu ser, é como eu me expresso, é como eu me porto, é como eu ajo nos momentos difíceis, nos momentos de embates, como as pessoas olham para mim e veem de fato um homem ou mulher que teme a Deus. Essa é a grande verdade. Deus chama a mim e a você a termos uma vida de retidão, de continuidade. Deus chama a mim e a você também nessa manhã a reconhecermos a majestade dEle e o senhorio dEle. E aí tem uma coisa muito interessante. Sabe quando eu e você sabemos se nós estamos reconhecendo a majestade de Deus? É quando nós deixamos de sermos rebeldes. Será que nós somos filhos rebeldes? Será que eu e você, nós que estamos aqui nessa transmissão dessa manhã, somos rebeldes? Será que eu e você estamos dispostos a ouvir a voz do Pai e falar: filho, faça isso, filho, vá por esse caminho, filho, não haja assim, filho, essa é a direção do Senhor, filho, é por este caminho? Nós estamos dispostos a ouvir isso, estamos dispostos a praticar essa verdade. Se assim quisermos, se assim fizermos, somos de fato obedientes. Se eu e você temos a predisposição, que já é natural do ser humano, de sermos rebeldes, aí eu tenho que pedir para que Deus trate isso no meu e no seu coração. Creia que Deus é um Deus justo. Experimente da grandeza do Senhor na sua vida, experimente do algo maravilhoso do Senhor na sua vida. Eu queria agora que você voltasse os seus olhos aí para o versículo 7, por favor. Salmo 111, o versículo 7. Eu quero ler para você, diz o seguinte: Ele é fiel e justo em tudo que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Olha o que diz o versículo 7. É interessante essa expressão fiel e justo que está aqui no texto. A palavra original no hebraico se chama amã. Amã nos faz entender algumas verdades. A primeira delas é que esse Deus é solidamente estabelecido, ou seja, ninguém criou esse Deus. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Deus foi criado de uma forma sólida, aliás, ninguém o criou, ele existe de uma forma sólida. A palavra amã também nos leva à ideia da confiabilidade. O que o salmista quer dizer aqui é o seguinte: esse Deus é confiável. Esse Deus é um Deus que permanece firme para sempre. Esse Deus é um Deus que é imutável. A expressão fiel e justo aqui é solidamente estabelecido, confiabilidade, permanecer firme para sempre, e a ideia da imutabilidade de Deus, que é um dos atributos de Deus. Ah, meu querido, se ainda você olha para a vida cristã, se ainda você faz uma análise da vida cristã,
pelo vir na igreja. A igreja é extraordinária, é fundamental, é importante. Nós temos dito isso aqui, que a igreja continua viva, viva. Porque o Deus da igreja, o Senhor da igreja é um Deus que é imutável. E Ele nos faz estarmos juntos mesmo com a dificuldade. Glorifique ao Senhor por isso. Glorifique ao Senhor pela grandeza dEle. Glorifique ao Senhor e peça para Ele tratar o seu coração. Não haja segundo a maldade do seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E o desafio que nós temos dioturnamente é dizer: Deus, eu estou agindo com a maldade do meu coração. Eu falava ontem com alguém da nossa família e citando alguém lá, um parente distante, dizendo o seguinte: aquela pessoa é muito maldosa. É uma predisposição dela de ser maldoso ou de ser maldosa. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, trate isso diante do Senhor. Mas também o salmista nos chama a uma outra verdade aqui muito interessante. Ele nos chama a compreensão, precisamos ser ensinados pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por isso que é um salmo didático. Por isso que é um processo contínuo de estudo. Por isso que é um processo progressivo de entendimento. Por isso que tem que ser uma busca constante. A busca pela palavra de Deus. Eu lembro de uma vez uma pessoa falou: pastor, era uma escola bíblica como essa. Os irmãos sabem que eu viajo muito, eu vou a muitas igrejas. E um dia eu cheguei numa igreja e aconteceu um fato muito inusitado comigo. Eu brinco que dá para escrever um livro. E aí então teria o culto como esse que estamos tendo, e após o culto seria a escola bíblica, como acontece com a nossa igreja quando a gente está em período normal, né? Seria a escola bíblica após o culto. E aí quando eu terminei de pregar, eu fiquei ali próximo ao púlpito, porque seria uma espécie de uma classe única naquele dia, naquela igreja. Eu não me lembro qual igreja que foi, já faz um bom tempo. E alguém falou assim: pastor, eu vou embora. Eu falei assim: pois não, Deus te abençoe. Qual é o seu nome? Ele falou o nome dele. Ele falou assim: mas por que você vai embora? Você tem um compromisso? Não, pastor, eu não preciso mais estudar a Bíblia. Eu brinco quando acontece essa coisa, às vezes dá vontade de dar um abraço no irmão assim, mas bem abraçado mesmo, apertar o pescocinho dele. E eu olhei para ele: mas como assim? Me explique melhor. Ele falou assim: não, pastor, eu já sou crente há uns 40 anos, já li a Bíblia umas 20 vezes. E eu pensei que ele não entendeu nada. Se ele leu 20 vezes, não entendeu nada, mas guardei aquilo no meu coração. E ele falou assim: pastor, eu vou embora porque eu vou fazer um churrasco lá para os meus filhos. E como eu já estudei tanta Bíblia, não vai fazer falta mais uma vez. Eu falei assim: oh meu Deus, que vontade de dar um abraço nesse irmão, mas que ele não escapasse mais. Mas é o entendimento que alguns têm, que acham que não precisam mais aprender da Bíblia. O processo de ensino, ele é contínuo. Meu querido irmão, pense nisso, entenda isso como uma grande verdade. O salmista também nos faz entender que ele se faz conhecido falando dos seus mandamentos, e ele nos chama a atenção a uma firmeza em todos os momentos. Ele nos chama ao entendimento de que esses mandamentos são estabelecidos com fidelidade e com retidão também. Ele nos chama ao entendimento de que esses mandamentos vêm da glória e da majestade de Deus. Esses mandamentos mostram um Deus que é todo poderoso. Creia, meu querido irmão, na provisão de Deus. Creia no cuidado do Senhor. Creia que Deus continua abençoando. Tenha uma vida de temor ao Senhor aonde você estiver. O salmista encerra esse salmo dizendo o seguinte: que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. E a sabedoria aqui, mais uma vez, ela não é cognitiva. A sabedoria aqui não é intelectual. A sabedoria aqui não é pelo nível de conhecimento, mas é pelo nível de entendimento. A sabedoria que é a compreensão de que Deus proporciona sabedorias segundo a grandeza dele, de um ato deliberado de Deus. Ou seja, quanto mais eu busco, quanto mais eu vou à fonte, quanto mais eu dependo, quanto mais eu me submeto, quanto mais eu glorifico a Deus, quanto mais eu entendo que eu não sou nada, que eu não consigo nada, que eu não alcanço nada, mas que Deus faz em mim. E através de mim, eu me torno cada vez mais sábio. A única maneira de evidenciarmos a fidelidade de Deus é através de um ato de reverência. Eu queria que você entendesse isso nessa manhã. Eu quero orar por você, para que você compreenda isso. Eu quero que você compreenda que Deus é fiel. E eu quero ler com você ainda alguns versículos, para você entender isso melhor.
E depois nós vamos cantar. E depois nós vamos orar, pedindo que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos faça entender a fidelidade dEle, que Ele vai continuar cuidando da gente, que Ele continua cuidando da igreja dEle, que a igreja é do Senhor, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a honra é para Ele, tudo é dEle e tudo volta para Ele. Preste atenção numa coisa, meu querido irmão, quem sustenta a igreja de Jesus é o Senhor. A igreja não é minha, a igreja não é sua, nós somos privilegiados por servirmos a igreja dele. É Deus que vai dar os recursos, é Deus que vai abrir as portas, é Deus que vai sustentar, é Ele que vai cuidar do povo dele, é Ele que vai nos colocar onde Ele quiser, aonde Ele já tem um plano para nós. O salmista diz no Salmo 35, versículo 28, então anunciarei a tua fidelidade, te louvarei o dia inteiro, em todos os momentos. O Salmo 71, 16 diz o seguinte: falarei do teu poder, ó Senhor, meu Deus, anunciarei a tua fidelidade somente, ou seja, tudo é do Senhor, a minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. O Salmo 92, versículo 2 diz o seguinte: como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Da manhã até a noite, uma expressão de louvor ao Senhor e o quanto Ele é fiel conosco. O Salmo 101, versículo 1 diz o seguinte: eu canto a respeito da fidelidade e da justiça, canto hinos a Ti, ó Senhor Deus. Salmo 119, o famoso Salmo, diz o seguinte no versículo 5: como desejo obedecer às Tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Como isso toma conta do meu coração, como eu faço isso com alegria. Se você não tem sentido a alegria de estar na presença do Senhor, se você não tem compreendido a dimensão disso ainda, se você ainda acha que tem que vir para a igreja com medo de Deus ser tirano, de Deus ser cruel com você, você não entendeu nada. Experimente a alegria de estar na presença do Senhor. Faça como o salmista: como é bom, como eu desejo isso. E no versículo 30 desse mesmo Salmo 119, eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às Tuas ordens. E ainda o Salmo 138, versículo 2 diz o seguinte: por causa do Teu amor e da Tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o Teu santo templo e dou graças a Ti. Vamos cantar? E eu queria que você fizesse agora, no momento dessa música, uma autoanálise. Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. Olha para sua casa aí agora, você que está nos assistindo. Quem te deu essa casa? Ah, pastor, ela não é minha, não é alugada. Mas quem te deu recursos para pagar esse aluguel? Visualiza lá a garagem da sua casa. Se você tem 1, 2, 3, 4 carros, eu não sei. Ou talvez ainda não tenha o seu carro, mas em nome de Jesus você terá. Quem vai te dar isso? Quem já te deu? Olha para o seu filho e para a sua esposa ao lado de você agora. E pergunta para Deus: quem tem sustentado eles? É você? É o dinheiro que você tem? É o trabalho que você tem? Ou é Deus que é fiel e é poderoso para te guardar, segundo a palavra dele? Olha para a cozinha da sua casa agora. E pensa daqui mais ou menos 1 hora, alguns minutos, você vai fazer o almoço. Quem te deu esse alimento? Quem foi que é? Quem é o Deus da provisão na sua vida? Enquanto cantamos, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Depois eu quero orar por você nessa manhã. A Ti nos rendemos, com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor e a razão. Reconhecemos que somos frágeis. É pequeno nosso entender,
temos de ti, ó Senhor. Como é bom poder sentir a presença do Senhor. Como é bom poder saber que esse Deus continua agindo de forma retilínea. Como é bom poder ter a certeza e a convicção de que, independente de todas as circunstâncias, Deus não agirá diferente amanhã. Nós estamos terminando nesse domingo mais um mês, o chamado mês da família. As pessoas escolhem o mês de maio para se casarem, por exemplo, e nesse ano, infelizmente, muitos que tinham projetado seu casamento para esse mês tiveram que adiar. As pessoas projetam grandes festas, momentos singulares, momentos importantes, e essa pandemia tirou deles talvez esse relance, esse pequeno momento de alegria, mas dará em outro momento. Mas eu quero falar de algo muito mais consistente nessa manhã. Ah, meu querido irmão, Deus é justo, fiel e, como diz a música, imutável. É esse Deus que está nos chamando nessa manhã a adoração a Ele. É esse Deus que vai cuidar da sua saúde. É esse Deus que vai abençoar aquela pessoa, aquele ente querido seu que está no momento difícil. É esse Deus que vai cuidar dos irmãos da terceira idade, dos jovens, das pessoas da meia idade, dos adolescentes que vivem tantas turbulências num momento como esse. É esse Deus que vai cuidar das nossas crianças. É esse Deus que vai continuar cuidando da igreja dele. É esse Deus que vai cuidar da diretoria da Igreja Batista do Novo Mundo, do colegiado da igreja. Como tem sido bom, como tem sido maravilhoso trabalharmos em equipe. Como tem sido bom saber que um ajuda o outro, um incentiva o outro, um impulsiona o outro, um motiva o outro, e juntos vamos crescer em nome de Jesus. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel com a sua vida. Seja fiel com a sua família. Seja um bom marido, um homem de Deus, um homem temente, um homem que busca o Senhor. Seja uma esposa abençoada. Seja uma mulher que teme a Deus. Seja um filho que honre os seus pais. E Deus vai te abençoar. Você quer orar comigo nessa manhã? Você quer pedir que Deus te abençoe poderosamente? Tem um preço. E o preço de tudo isso é uma vida de fidelidade. Uma vida de fidelidade. Eu vou orar mais uma vez, eu vou me ajoelhar aqui. Se você puder se ajoelhar comigo aí na sua casa. Se você puder aí mesmo sentar no seu sofá. Dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem me sustentado. Muito obrigado, Senhor, porque naqueles momentos difíceis, naqueles momentos dos invernos da alma, naqueles momentos tenebrosos que eu passei, o Senhor estendeu a sua mão sobre mim. O Senhor me amou. E o extraordinário em tudo isso, Pai, foi que o Senhor não me amou porque eu podia dar uma resposta ao Senhor. O Senhor não me amou porque eu fui um homem ou uma mulher boa. O Senhor me amou porque o amor faz parte da tua natureza, Senhor. O Senhor amou porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor cuidou da minha família porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor me sustentou no momento daquele exame que me trouxe tristeza, me trouxe incertezas, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor cuidou da minha família naquele momento mais difícil, da maior tempestade, do deserto mais árido, porque o Senhor é fiel. E o Senhor continuará assim: ó Senhor, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Pai, porque o Senhor continua nos mostrando e nos dando a certeza, a convicção de que a fidelidade é acompanhar o Senhor até os últimos momentos da minha vida e também me acompanhará. Oh, Pai, obrigado pela fidelidade do Senhor. Sustente os casamentos, sustente os relacionamentos conjugais, sustente as famílias da tua igreja, nos dê os recursos necessários, financeiros, para cumprirmos com todos os nossos compromissos. Nós cremos nisso. Isso não é uma palavra de efeito, isso é uma verdade que está em nosso coração, porque tudo é do Senhor, tudo é para a glória do Senhor.
tudo é para a honra do Senhor. Então, em nome de Jesus, obrigado pela fidelidade do Senhor, obrigado por nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes.